Ainda é tensa a situação em Volta Redonda. A Companhia Siderúrgica Nacional vai... Terminou com 3 mortos a ocupação pelo Exército da Companhia Siderúrgica Nacional. A Diocese de Volta Redonda teve um papel fundamental na resistência à ditadura no sul fluminense. Sobretudo com a chegada do Dom Valdir, a partir de 66, na Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, ele abriu a igreja para uma série de movimentos que já tinham sido desarticulados na região desde 64, desde o 1º de abril de 64. A partir de então, o primeiro momento em que o Dom Valdir se apresenta publicamente como oposição ao regime militar e, sobretudo na região, ao 1º Batalhão de Infantaria Blindada, vai ser no ano de 67, quando ele, em primeiro lugar, se recusa a rezar, a celebrar uma missa em comemoração ao aniversário da Revolução de 64, como os militares chamavam o dia 1º de abril de 64, o golpe de 64, e obviamente gerando um desagrado de todos os militares da região. Posteriormente, logo em seguida, 2 meses depois, ele se apresenta novamente, publicamente, contra o regime militar, contra a ditadura militar na região, em defesa de 4 jovens que pertenciam à Juventude Diocesana Católica, um movimento católico aqui da região, que haviam sido presos numa ação em que eles haviam distribuído os panfletos de insatisfação contra o regime e a situação econômica da cidade, criticando também a CSN na região. Então ele novamente se lança em defesa desses jovens e a partir daí gera uma inimizade, uma relação de tensão entre a Igreja Católica e o regime militar, com relação à figura de um coronel, que era o coronel Armênio Pereira, que vai ser alguém que vai perseguir o Dom Valdir e toda a Igreja Católica aqui no sul fluminense a partir de então, empreendendo uma campanha difamatória contra o bispo, contra a Igreja Católica, que era acusada então de ser a esquerda clerical aqui do sul fluminense e obviamente vinculada então a todo o movimento comunista que devia ser combatido pelas Forças Armadas. São movidos 3 IPMs contra a Igreja Católica, envolvendo a Igreja Católica da região de maneiras diferentes. O primeiro IPM vai ser justamente esse, movido contra a Judica, contra esses jovens da Judica que haviam sido presos. Um segundo momento em que é aberto um IPM chamado do IPM das torturas, onde o Dom Valdir denuncia a prática de torturas já em 69 dentro do Batalhão de Infantaria Blindada de Barra Mansa, e esse IPM tem um desfecho negativo para a resistência à ditadura militar. Inclusive todos os militares que participaram desse IPM eram pessoas ligadas ao batalhão e obviamente a prática de torturas não foi comprovada, e posteriormente, por conta dessas primeiras denúncias que o Dom Valdir havia feito contra as torturas, é aberto um terceiro IPM, chamado do IPM da subversão, que aí sim ficava clara toda a perseguição, toda a campanha difamatória contra a Igreja Católica aqui na região e, sobretudo, contra o bispo Dom Valdir. Então, nesse último IPM, o Dom Valdir é indiciado juntamente com mais 16 sacerdotes que estavam ligados a ele e que faziam uma campanha, de fato, de conscientização, que abriam as suas igrejas aqui na região para atuação não só de movimentos católicos que estavam se articulando, mas também de movimentos outros, do movimento sindical, muito forte, que também muito perseguido na região, e também de algumas organizações da esquerda revolucionária que se articularam com a Igreja Católica nesse momento e
utilizaram o espaço da Igreja Católica para fazer a sua atuação, a sua contestação, a sua oposição ao regime militar. Então a Igreja Católica na região foi um grande guarda-chuva para todos esses movimentos, um guarda-chuva protetor de todos esses movimentos sociais na região, tanto católicos quanto de outras experiências que acabaram se agregando em torno da Igreja Católica, em torno do Dom Valdir, que havia aberto esse espaço e tornado isso possível. Então Dom Valdir vai ser o grande defensor dos direitos humanos, né? Vai se lançar nessa campanha de defesa dos direitos humanos contra a prática de torturas que acontecia dentro do batalhão e não só, né? Mas também em nível nacional, numa articulação mais geral com outros bispos do estado do Rio de Janeiro, como Dom Mauro Morelli, o bispo de Caxias e o bispo de Nova Iguaçu, e, enfim, numa campanha nacional também, que a Igreja Católica havia se engajado, sobretudo nos anos 70, a partir de uma articulação com a própria CNBB.